Bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje o nosso convidado vai nos falar um pouquinho a respeito de patologias bucais, as principais lesões que acontecem dentro da boca. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de lesões de feridinhas na boca, como aftas, herpes. O pessoal tem medo, às vezes, nossa, doutor, eu tô com uma feridinha, uma lesãozinha branca, o que será que é isso? É cândida, eu tô só com uma afta, tem perigo, risco de câncer bucal. Enfim, tem uma série de perguntinhas que eu tenho recebido e que eu achei que seria mais bacana a gente resumir num programa só, né? E o nosso convidado entende muito a respeito disso. Ele é patologista bucal, trabalha com isso na Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic e é uma pessoa super especial, muito agradável, casado com uma amiga minha, uma médica maravilhosa. Gente, e agora eu apresento para vocês o Dr. Vitor Montali. Bom, apresento e eu gostaria que ele também se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a formação, sua formação profissional, sobre a especialidade de patologia. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É uma honra poder falar sobre patologia bucal aqui no seu programa. Eu sou dentista, sou formado aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic. Fiz mestrado em patologia bucal, também na São Leopoldo Mandic. O doutorado eu fiz na Faculdade de Medicina, na Unicamp. Também na área de patologia. Foi lá que eu conheci a Mariana, que você contou agora. Foi quando a gente se conheceu lá. Depois que eu terminei o doutorado, eu fiz um pós-doutorado, que é um estágio. Pós-doutorado não é um título, mas é um estágio, um treinamento interessante que propicia mais aprendizado, enfim. É um treinamento direcionado para a especialidade. Exato. E depois eu fui contratado como professor da Faculdade São Leopoldo Mandic. Então, desde 2014, eu sou docente daquela instituição. Prata da casa, né? Prata da casa. Então, é um orgulho poder falar isso. Com certeza. Que, como ex-aluno e hoje como professor, e falar sobre patologia, que é a minha área. Então, é muito bom estar aqui, Carla. Muito obrigado pelo convite. Certo. E o que é essa especialidade, afinal de contas? Né? Patologia bucal. Muita gente pensa, mas patologia, pato, o que tem a ver? Patologia é a definição da terminologia da patologia é o estudo das lesões, mas no ponto de vista histológico, as características teciduais e histológicas da lesão. Então, como que funciona? O dentista ou um profissional da área de saúde, o médico, tem uma lesão na boca, identifica uma lesão na boca. Faz uma biópsia, esse material então é removido da boca ou de qualquer parte do corpo e é enviado para um laboratório de anatomopatologia. É feito todo um processamento técnico dessas peças, que aí o patologista vai fazer a leitura daquela lâmina histológica. Então, no tecido a gente vai conseguir ver uma lâmina histológica, um corte, normalmente em hematoxilina e eosina, que é a coloração que se usa. Então, o patologista, ele é o profissional apto para fazer o diagnóstico histopatológico das lesões. Certo, agora uma pergunta. Quem faz a coleta do material não é o patologista, então? Quem faz a coleta é por exemplo, pode ser qualquer dentista? Qualquer profissional, qualquer cirurgião dentista é apto a fazer uma biópsia. É claro que tem alguns que têm mais aptidão, mais experiência com cirurgia, e tem o especialista de doenças da boca clínico, que é o estomatologista. Então o estomatologista e o patologista são parceiros, que é o que faz a biópsia e manda para o nosso serviço. Então se eu tiver... qualquer profissional que tiver qualquer dúvida, faz biópsia. Entendi. Quer dizer, se eu tiver uma lesão e eu sinto que o meu clínico geral está meio em dúvida, está meio com medo, então eu devo procurar um estomatologista, primeiro para ter uma análise dessa lesão, colher essa biópsia, e aí o estomatologista vai mandar a biópsia que ele coletou para o patologista. Nosso serviço, lá para o laboratório, que é todo processado, e o patologista vai emitir um laudo daquela lesão. Se aquela lesão é benigna, se aquela lesão é maligna. Então, o meu trabalho é esse. Entendi. Você que analisa as coisas que são coletadas. dessas lâminas e emite um laudo para o diagnóstico do paciente e para o tratamento desse paciente. Certo. E assim, quais são as lesões? Assim, quando que você acha que o paciente precisa se preocupar em fazer uma coleta? Porque assim, vira e mexe, a gente tem uma feridinha ou outra na boca, de repente foi escovar, bateu a escova, fez um machucado. Eu machuquei, eu já tenho que ir lá correr fazer uma coleta? Qual é a situação em que fala assim, nossa,
eu acho que é melhor eu consultar um estomatologista e fazer uma biópsia dessa lesão. Acho que está na hora de eu procurar alguém. Cara, acho que é bom reforçar isso. Qualquer dentista é apto para fazer o diagnóstico precoce ou fazer analisar uma alteração na mucosa. O que é importante é que o paciente, quando analisar uma alteração na mucosa, na boca, seja na língua, na bochecha, debaixo da língua, no céu da boca, se tem alguma alteração, pode doer ou não doer, procure o cirurgião dentista. E o cirurgião dentista, se sentir apto, faz a biópsia e manda para o laboratório ou manda para o especialista, o estomatologista, que vai tomar as condutas necessárias. Mas uma dica é, se a lesão, você machucou uma escova ou algo do tipo, e se essa lesão não regrediu depois de 15 dias, será que realmente foi a escova que causou isso? Será que aquela lesão já não estava ali e só o fato de você ter traumatizado não chamou a atenção para você ficar atento àquilo? Então, a orientação que a gente dá é, se em 15 dias aquela lesão não cicatrizou, procure o profissional de saúde, procure o dentista, procure o estomatologista. Certo, então seria uma questão de ver o tempo que aquilo está... uma ferida, quando uma úlcera traumática. Isso é uma coisa legal de falar, Carla, que às vezes a pessoa fala, eu bati com escova, eu tô com uma afta. Na verdade, a afta é uma lesão que a gente não sabe o agente etiológico, a gente não sabe o que causou. Por outro lado, se eu bato com uma escova, eu sei que aquilo lá foi causado por uma escova. Por isso, é uma úlcera traumática. É uma terminologia adequada, não uma afta, mas sim uma úlcera traumática. A afta, ela no caso, ela é uma lesão que ela surge sem uma causa específica, não tem uma ligação com um fator causal, né? A afta é uma lesão multifatorial. Todo mundo já teve afta ou vai ter afta. Não dá para passar nessa vida se não tiver afta, porque é uma lesão muito frequente. E é muito mais comum em pacientes mais jovens, ela está associada a N fatores, que a gente tinha que fazer um programa só de afta aqui para falar quais são os fatores que podem estar associados. Mas existem algumas lesões que parecem afta, mas não são aftas, como é o caso da úlcera traumática. Certo. E no caso de realmente... Bom, primeiro, se eu tenho uma úlcera traumática, que é uma coisa super comum, né, que o paciente fala muito nessa coisa de... Bateu com escova, bracket do aparelho. Me queimei... Garfo, abacaxi. Quente, abacaxi. Gente, o tal do abacaxi, né? Nós comemos abacaxi, estoura a boca inteira. Qual que é o tratamento para esse tipo de lesão? Legal. Você falou do abacaxi, muitas pessoas falam, o abacaxi eu como, me dá afta. Não posso comer abacaxi, dá afta. Na verdade, não. O abacaxi, se a gente for ver a casca do abacaxi, ele é super espinhenta. E na fruta é exatamente a mesma coisa. Tem umas microagulhinhas, que isso traumatiza a boca. Então, na verdade, não é uma afta. É uma úlcera traumática também. Exato, então isso é uma curiosidade. Mas para tratamento, muitas vezes a afta não tem tratamento. Em 3 dias ela vai passar muita dor e depois de 3 dias ela tem uma remissão tranquila. Então não tem uma necessidade de tratar a afta. Mas existem algumas pomadas em hora base que elas são corticoides tópicos que podem ajudar na sintomatologia. Anestésicos tópicos também que podem funcionar para diminuir o sintoma. Exato, você está cuidando do sintoma. Mas isso não é o tratamento da lesão, ela regride espontaneamente. Certo. Mas laser terapia, vocês têm experiência com isso, né? Que todo mundo fala, assim, o pessoal de laser super favorável, seja por trauma ou seja a afta tradicional, o pessoal fala que irradiando diminui inclusive a reincidência, lá na faculdade a gente usa bastante, tem um professor que a gente trabalha junto, o professor Aguinaldo Garcês, ele é excelente, inclusive, um professor que eu te indicar para vir aqui falar com bacana, você. Bacana, eu quero sim. E ele trabalha só com laser, assim, ele é excelente. Então a gente está aprendendo bastante, estou aprendendo muito com ele a utilizar essa terapia para os pacientes. E é ótimo, porque o laser ele tem uma ação analgésica. Então se você faz o paciente está com uma afta e você aplica o laser de baixa potência, o paciente vai sentir uma melhora instantânea. Parece mágica, Carla, mas realmente essa é a ação do laser quando aplica nessas lesões. Eu tenho experiência no consultório. Bem, funciona super bem, a gente super indica. É muito legal, porque você coloca, né? Aí a pessoa... eu não conseguia nem abrir a boca, né? De repente fala, mas dá até para encostar, né? Como assim? Tá com herpes, né? Lesão herpética. Parece uma anestesia, ele tem uma ação bem interessante mesmo. Então é super indicado.
Principalmente quem está com dor é ótimo, né? Imagina, já sai do consultório sem dor. Com certeza. E uma coisa, diferenciação entre afta e herpes. Né? Eu falar um pouquinho da lesão de herpes também, porque também tem muito paciente que aparece no consultório com herpes, e aí, tô com uma afta. Não, isso aí não é afta. É o termo, porque são de sílabas, né? Então, mas são muito, são lesões bem diferentes, né? Tratamentos, abordagens diferentes. O agente etiológico é totalmente diferente, né? O herpes, a herpes oral, a herpes bucal é causado pelo herpes vírus simples, tipo 1 ou tipo 2, enfim, não vamos chegar nesses detalhes, mas a lesão herpes é causada por um vírus. A pessoa que tem herpes, na verdade, 80% da população tem o vírus da herpes, contaminada, infectada por esse vírus. O que acontece é que algumas pessoas têm predisposição a desenvolver lesões de herpes e outros não. O que difere é exatamente isso, que herpes tem uma lesão, tem um agente etiológico, enquanto que a afta ela não tem um agente etiológico. A herpes normalmente aparece bem na semimucosa, entre o lábio, corriqueiramente. Já a afta são pontos, são pequenas úlceras rasas que aparecem na língua, na mucosa jugal, enquanto que a herpes são pequenas bolhas que podem se romper, principalmente no lábio. Certo. E no caso a herpes tem tratamento, assim, não é uma coisa super eficiente, né, mas... Tem pomadas, o laser também, que pode ser uma ferramenta importante. No entanto, a herpes ela não tem cura. A pessoa ela pode ter quadros. Quando está estresse ou falta de nutrição, uso de alguns medicamentos, interfere no seu sistema imunológico e, consequentemente, essa pessoa pode ter as manifestações clínicas da herpes. Então, a herpes é como se fosse um termômetro. Quem tem quadros corriqueiros de herpes, isso é um pouco perigoso. O sistema imunológico está debilitado. Então, é um sinal de alerta para o paciente. Procurar um atendimento médico. Por que ele está tendo tantos quadros de herpes? É importante diagnosticar isso, investigar isso. Com certeza. Bom, gente, então estamos aí no meio do papo, mas vamos ter que dar uma paradinha para chamar os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho nós estamos de volta para conversar um pouquinho mais sobre lesões bucais aí com vocês. Até daqui a pouco. Oi, estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. E vamos continuar falando a respeito das lesões bucais, né, das patologias bucais. Dr. Vitor, uma dúvida. Câncer de boca é uma lesão comum? Porque também é outra pergunta que a gente recebe bastante. Nossa, tô com medo, tô com uma feridinha, será que vai virar um câncer, né? Como é que funciona isso daí? Muito ótima sua pergunta, Carla. Câncer de boca, as pessoas pensam, mas câncer de boca é raro. Ao contrário. Câncer de boca está aumentando muito a sua incidência cada dia mais, infelizmente, por vários fatores. Então, o que causa câncer de boca? Vamos começar do começo. O que causa câncer de boca? É uma doença genética, mas existem fatores ambientais associados, altamente associados, que é o cigarro e o álcool. Isso continua forte, isso é bem estabelecido. Então, a pessoa que fuma e bebe, a chance dela ter câncer de boca aumenta em 6 vezes em comparação à pessoa que não fuma. Nossa. Outra coisa, pessoas que fumam, elas têm uma chance altíssima de desenvolver câncer de boca. Porque o cigarro é uma droga, vamos dizer, uma droga que vicia. É uma droga, com certeza. Que tem mais de quase droga lícita, mas é droga. 5.000 substâncias tóxicas, dentre elas 60 já são comprovadamente carcinogênicas. Então as pessoas ainda continuam consumindo isso, enfim. Então o cigarro e o álcool são os vilões do câncer de boca e agora, desde a década de 90, está associado também a um outro vírus, que é o vírus do HPV, o papiloma vírus humano. Então são os 3 vilões, fatores ambientais que podem influenciar a transformação de uma célula benigna em maligna. E o câncer, ele não começa do dia para a noite, a pessoa fala, tenho câncer de boca. O câncer de boca, ele começa discreto. Aquelas células vão se proliferando, vão se alterando. E uma lesão, ela pode começar sem dor, sem nada, que chame a atenção digno de nota. E muitas vezes o dentista, que não está habituado a olhar a língua, a mucosa, não vê.
Então o câncer ele começa com placas brancas que não saem a raspagem ou placas avermelhadas. Então as leucoplasias ou eritroplasias são lesões potencialmente malignas. Também no lábio inferior, pessoas que na região de Valinhos, Vinhedos, pessoas ficam muito expostas aos raios ultravioleta, então aos raios de sol. Isso também é um problema, porque pode dar queilite actínica, que é um endurecimento do lábio, principalmente pessoas de pele muito clara, bem comum da região também. Então, a queilite actínica é uma lesão também potencialmente maligna, como a leuco e a eritroplasia. Essa queilite, ela parece uma verruguinha no lábio? Coisa assim? É um aspecto de lábio ressecado e a pessoa perde esse limite do vermelhão do lábio. Fica espalhado assim. Por exemplo, vamos longe, o Gustavo Kuerten, jogador de tênis. Se você lembrar dele, você vai lembrar que ele quase não tem lábio inferior. Enfim, tem vários velejadores, se você pensar, eles têm os lábios bem ressecados. Por conta dessa exposição ao sol excessiva. Exato. E a queilite actínica, então, também é uma transformação, pode sofrer câncer, pode virar câncer. Então, o carcinoma epidermoide, dos cânceres de boca, tem vários tipos. O mais frequente é o carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular, que é o outro nome dele. Como que se faz o diagnóstico do câncer de boca? O câncer de boca, essas lesões vão progredindo, vão evoluindo, o paciente não viu, o dentista talvez não tenha visto, nenhum profissional de saúde viu. Essa lesão vai crescendo, evoluindo e pode aparecer em qualquer parte da boca, principalmente na borda lateral de língua, na região de assoalho de boca, na região de trígono retromolar, na região de orofaringe, são as regiões mais frequentes. Lá para trás, gente, onde a gente não vê, não tem costume de observar. Né? E quem tem histórico familiar também tem que investigar, tem que ter mais atenção ainda, porque é uma doença genética, então tem uma predisposição genética forte, apesar dos fatores ambientais serem altamente participantes dessa transformação. Então a lesão se dá nisso, ela é bem frequente. A região de Campinas, lá no nosso serviço de diagnóstico, lá na São Leopoldo Mandic, toda semana a gente recebe de 2 a 3 casos de câncer. Nosso serviço é um serviço que recebe peças do Brasil inteiro. Então dentistas do Brasil inteiro mandam as peças lá para o nosso serviço. A gente recebe então é muito frequente. E aqui Campinas, por ter uma exposição maior dos raios ultravioleta, a gente acha que pode ser um dos fatores para essa região ter muita frequência de câncer de boca. E vocês têm também um atendimento para a população, no sentido, por exemplo, estomatologia, né, que são os dentistas que fazem a análise dessa parte das feridas de boca? Sim, nós temos uma clínica de doenças da boca toda quarta-feira. É o professor Paulo Moraes, que é o professor responsável por essa... É ótimo, aliás, um abração, doutor Paulo. É 10, excelente patologista. Também é outro professor que tem que vir aqui no seu programa, Carla, porque ele é fantástico. Enfim, então tem toda quarta-feira de manhã a nossa clínica de estomatologia. Eu participo, apesar de ser patologista, eu me engalfinho na parte de clínica, que para mim é importante ver paciente, eu adoro atender paciente, então quarta-feira é o dia que eu me visto de branco, que eu vou atender paciente. Então esses pacientes, se tiver alguma alteração, se tiver alguma lesão na sua boca que não está cicatrizando, também nós oferecemos esse serviço na nossa faculdade. Toda quarta-feira de manhã. É só ligar no 3211-3600, que é o telefone da faculdade, e pede para agendar um horário na triagem. E na triagem eles passam todas as informações e como funcionam os trâmites lá. Mas a gente tem esse serviço também. E o que eu quero destacar, Carla, que é muito importante porque os colegas dentistas que estão assistindo e toda a comunidade em geral, é que o nosso serviço de diagnóstico anatomopatológico, o nosso serviço de patologia, é um serviço puramente gratuito, que a faculdade sente essa responsabilidade de oferecer para o público, para os profissionais de saúde, esse serviço que é de grande valia. Super importante, né? Então é importante destacar isso do lado do nosso laboratório. E outra coisa, se existe um ritual de autoexame para a pessoa estar fazendo, para procurar alguma lesão na boca, como é que a gente faz
a busca, né? Porque eu sei que existe uma maneira de fazer o autoexame, né? A pessoa procurar se tem alguma lesão, mas tem uma sequência para fazer isso? Como é que funciona? Sabe, Carla, eu acho interessante porque os pacientes eles conseguem observar que tem algum dente que não está tão bonito, né? Ah, vou fazer um clareamento, vou procurar fazer uma faceta, uma lente de contato. As pessoas, esteticamente falando, têm olhar para isso, mas não têm olhar para a saúde do ponto de vista, nossa, mas será que essa minha língua está com a cor normal? Será que essa minha bochecha está com a cor normal? Será que até com esse crescimento anormal é realmente dentro da normalidade ou não? Então, não existe uma regra. Existem algumas cartilhas, se colocar no Google você vai ver lá várias cartilhas de autoexame de boca. Só que se você puder olhar para o espelho com uma boa iluminação, pega uma gaze ou pega um papelzinho, consegue retrair a língua e olhar os dois lados embaixo da língua e olhar lá na região, mais na profundidade, lá na orofaringe, já vai ser um excelente exame, é um autoexame. Cuidado. Está aumentando muito a incidência e o quanto mais rápido fizer o diagnóstico, melhor é o tratamento e a saúde geral também fica muito melhor. Com certeza. Gente, então era isso que nós tínhamos para hoje. Acho que foi um bate-papo excelente. O Dr. Vitor esclareceu, acredito, que uma série de dúvidas que vocês já tinham me passado aí nessa conversa. E se precisarem de alguma coisa, ele passou o telefone, também tem o contato dele, que apareceu na legenda, e ele se coloca à disposição aí se vocês precisarem de ajuda. Tá joia? Muitíssimo obrigado por estarem conosco mais uma vez, né? E daqui uma semana estamos de volta com mais Sorrindo Mais e Melhor.